Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, agora reunidos para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. E eu gostaria que você estivesse orando, eu também vou orar, preparando-se para este momento. Senhor, nós buscamos a Tua face. Queremos glorificar-te. Queremos que Tu sejas exaltado na pessoa de Teu Filho, que o Senhor Jesus seja engrandecido e magnificado, para que por meio dele também Tu sejas glorificado, ó Deus e Pai. Para tanto, pedimos que o Teu Espírito venha nos conduzir, venha nos tomar, venha nos guiar, e que a presença do Senhor aqui seja o diferencial. Guia-nos, portanto, nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ler um texto das Escrituras que sempre lemos por ocasião da celebração da ceia, embora nem sempre seja esse, mas vamos lê-la agora, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Este texto, creio, é conhecido de todos. E ele vem depois de uma colocação que ele faz, a partir do verso 17, onde ele declara que ele não podia elogiar os coríntios, porque eles estavam se reunindo não para melhor, e sim para pior. Porque ele havia sido informado de que, quando eles se reuniam na igreja, existiam entre eles divisões, e em parte ele disse que cria que era verdade. E ele disse que era até necessário que houvesse partidos entre eles, para que também aqueles que eram aprovados se tornassem conhecidos. Então ele explica que quando eles se reuniam no mesmo lugar, não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo, porque quando eles comiam, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um ficava com fome e o outro ficava até embriagado. E ele diz que, será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Não devo elogiá-los? Ele disse: nisto certamente não posso elogiá-los. Esse é o contexto em que o ensino sobre a celebração da ceia foi colocado. Os coríntios não estavam celebrando a ceia como deveriam. Eles faziam da ceia mais um banquete, ou simplesmente, mais adequadamente talvez seria chamar o que eles faziam de um piquenique, onde cada um levava o seu farnel, levava a sua comida e reuniam-se em pequenos grupos, as pessoas com as quais eles se identificavam mais, e junto com essas pessoas eles comiam daquilo que tinham trazido, e alguns não tinham que comer, não tinham que levar,
e não comiam, não participavam desse momento. Alguns chegavam ao ponto de até ficarem embriagados. Então, ele diz que não podia, de forma alguma, apoiar isso que eles estavam fazendo, nem poderia elogiá-los por essa atitude deles. E ele diz que, no verso 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então, é muito importante que nós consideremos essa advertência dele. Eu espero que todos que vão participar da ceia estejam conscientes do significado da ceia. Nós temos sempre orientado na igreja, e mesmo depois que passamos a nos reunir nos lares, isto é, para cultuar o Senhor, inclusive para celebrar a ceia, nós temos lembrado aos irmãos a importância de participarem da ceia, aqueles que já se identificaram com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, através do batismo, aqueles que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor, mesmo neste tempo de separação. Nós podemos estar como estamos, separados fisicamente, mas temos feito tudo para que possamos celebrar juntos a ceia do Senhor, possamos também juntos orar, possamos juntos cultuar ao Senhor. E então é muito importante que os que vão participar estejam em plena comunhão com a sua igreja, com o povo de Deus, mesmo que estejamos separados uns dos outros fisicamente. E é importante que nós também observemos a recomendação que vem logo a seguir. E vamos chegar aonde devemos. No verso 23 ele diz: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus queria que, ao celebrarem a ceia, eles tivessem consciência do significado do pão no contexto da celebração da ceia. O pão representa o corpo de Cristo que foi dado por nós na cruz do Calvário, e ao participarmos da ceia nós temos e devemos ter isso em mente, que ao comermos do pão nós estamos reconhecendo que ele representa o corpo de Cristo, que foi levado até a cruz e onde ele foi morto por nossa causa. Ele, depois de haver comido o pão, ele diz também, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Também o Senhor queria que nós nos lembrássemos, quando bebêssemos do cálice, que nós não bebemos o cálice, mas bebemos do vinho, ou, como é o nosso caso, suco de uva, e que representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. E ele disse que queria que nós o fizéssemos também em memória dele. Então, ao bebermos do conteúdo do cálice, nós estaremos dessa forma fazendo o que ele recomendou que nós fizéssemos, que o fizéssemos em memória dele. É um momento de nós nos voltarmos os nossos pensamentos para a cruz do Calvário, onde Jesus foi imolado, onde o seu sangue foi derramado. E é muito bom que nós nos lembremos de que ele fez isso por nós. Ele foi até a cruz e suportou tudo por causa
de nós, cada um de nós, que Ele amou antes mesmo de nós existirmos. O seu sacrifício foi feito muito antes de qualquer um de nós que estamos aqui hoje existirmos, mas o seu sacrifício vale para todos os que cremos nele e o recebemos como Senhor e Salvador. Mas ele disse também que todas as vezes que nós comêssemos este pão e bebêssemos do cálice, nós estaríamos anunciando a morte dele, até que ele viesse. Então, até que Jesus venha, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, ou até que nós possamos ir ao encontro dele antes mesmo disso, se ele assim quiser. Então, ele recomenda que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, ou será culpado de participar da ceia de maneira indigna. E o que seria participar da ceia de maneira indigna? Sem reconhecer o que estamos fazendo, seria participar de qualquer maneira, seria participar como os coríntios estavam participando, de uma coisa que parecia ser tudo menos a celebração da ceia. Possivelmente jamais se lembravam do que representava a ceia do Senhor. Então ele recomenda, no verso 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Devemos nos autoexaminar. É importante que quando participamos da ceia, ao participarmos da ceia, nós não façamos isso de qualquer maneira. É importante que haja reverência a Cristo, ao seu sacrifício. O fato mais importante de toda a história até hoje, desde que o homem foi criado, desde que o pecado entrou no mundo, este foi o momento em que Jesus deu a sua vida por nós, e é isso que nós estaremos relembrando agora através da celebração da ceia. E ele adverte mais uma vez no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é importante que nós discernamos nos dois elementos, o pão e no vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Não significa que o pão vai se transformar no corpo de Cristo, muito menos que o vinho vai se transformar no sangue de Cristo, nada disso. Mas que representa, e nós devemos, uma vez que representa, nós devemos participar desse momento com dignidade e dar a este momento a dignidade e a importância que ele deve ter de todos nós. Eu convido você a fechar mais uma vez os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós queremos em nome de Jesus, a exemplo do que Jesus fez, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós ou por vocês, façam isso todas as vezes em que comerem em memória de mim. Nós pedimos que tu abençoes em cada lar o pão e o vinho, e que tu sejas glorificado por meio destes dois elementos, enquanto celebramos a ceia do Senhor. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor. Nós te bendizemos, ó Deus e Pai, e ao teu Filho, que foi à cruz por nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar então. Você deve ter os elementos prontos. Eu creio que você
a essa altura, terá se preparado para este momento. E nós vamos celebrar. Eu estou aqui com a minha esposa, nós vamos, então, celebrar a ceia do Senhor. Primeiro, o pão. Eu convido você a, então, que comamos juntos. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é partido ou que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerem em memória de mim. Vamos comer, pois, juntos, em memória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor também diz que, por semelhante modo, depois de terem comido o pão, terem ceado, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Vamos beber juntos em memória do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças e te rendemos louvores, porque Jesus foi à cruz por nós, porque ali ele deu a sua vida, porque ali ele derramou o seu sangue. E ele quis que nós nos lembrássemos sempre deste momento em que ele foi à cruz. E ele diz que nós deveríamos fazer isso através do pão e do vinho, quando nos reuníssemos com este propósito. Estamos reunidos com este propósito e queremos te dar graças, queremos te bendizer, queremos bendizer o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, e para nos purificar, nos lavar, nos limpar de toda injustiça. Jamais poderemos pagar tão grande sacrifício. Limitamos-nos tão somente a te dar graças, a te render louvores. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até daqui a pouco, quando estaremos juntos novamente para trazer aos irmãos a mensagem desta manhã. Até já. Pecado e dor.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez para transmitir a vocês a palavra que o Senhor tem posto em nossos corações para os cultos da manhã. E vamos orar. Eu queria que você orasse, pedisse para que Deus operasse na sua vida e na vida de quantos estão ouvindo esta palavra, daqueles que vão ouvi-la depois. Que Deus opere com largueza, fazendo o que está no coração dele, em cada vida, conforme a necessidade que cada um tem, e que só ele sabe. Então vamos orar. Senhor, nós oramos buscando a Tua face, reconhecemos e confessamos a nossa dependência de Ti para transmitir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, me ajude a ser fiel à Tua palavra e a transmiti-la na dependência plena do Teu Espírito. Senhor, me capacite, pois, para esta responsabilidade, que eu seja achado fiel em Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém. Amados irmãos, a mensagem desta manhã é a continuação das mensagens que temos pregado nos últimos 2 domingos. Hoje é o terceiro, que tem como tema relacionamentos. Nós temos visto que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas,
entre os cônjuges, entre os filhos e seus pais, entre os pais e seus filhos, entre os irmãos, entre subalternos e superiores, entre superiores e subalternos. Já vimos que primeiro o pecado trouxe a quebra de relacionamentos do ser humano com Deus. Vemos também que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Vimos isso em Colossenses 1, 21 e 22. Vimos, em segundo lugar, que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos do ser humano com o seu próximo. Gênesis 3,15. Ali ficamos sabendo que, desde que o pecado entrou no mundo, nós ganhamos um adversário, inimigo, que veio para colocar inimizade veio trazer inimizade entre o maligno e o ser humano. E o trabalho dele consiste em criar inimizade entre as pessoas, provocar uns aos outros, levando-os a pensarem e a imaginarem coisas que ele coloca no coração das pessoas, levando-as a brigarem, a terem desavenças com o próximo, cedendo às suas insinuações, às suas sugestões, como ele sempre faz e gosta de fazer. Nós vimos que a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, por meio de Jesus. Nós vimos isso em Colossenses 1, 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele, isto é, em Cristo, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, isto é, com ele e com Deus, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso, nenhum de nós pode abrigar inimizade ou ressentimento no íntimo, sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Deus e a nossa reconciliação uns com os outros. Efésios 2, 13 e 14 diz que nós que estávamos longe de Deus fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Vimos que Ele é a nossa paz e que Ele veio para unir aqueles que estavam com inimizade um com o outro, ou uns com os outros, né? Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu deixar de amá-lo como devo. Nós vimos que quando Jesus foi inquirido sobre qual era o principal de todos os mandamentos, ele respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo, se eu deixar de amar o meu próximo como devo. Quando Jesus foi inquirido sobre qual o maior mandamento, ele disse que o primeiro era esse, que nós já vimos agora, e ele diz: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz que não há outro mandamento maior do que estes dois mandamentos. Vimos também que o meu pecado, se não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Por isso que a Epístola aos Colossenses nos exorta dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Se eu perco a paz é porque tem algo errado. Ela é sempre o juiz. Eu devo ter paz com Deus e paz com todas as pessoas. Vemos que meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Na semana passada nós vimos primeiro o relacionamento da mulher com seu marido. Ainda vamos trabalhar isso. E alguém pode pensar ou dizer: eu sou solteiro,
O que tem essa mensagem a ver comigo? Tem tudo a ver. Ninguém sabe o dia de manhã. Se você é solteiro, um dia você vai casar. Se você é bem novo ainda, quem sabe um adolescente, um jovem, ou até mesmo uma pessoa de mais idade, solteiro, é importante você saber como é que você deve conduzir-se. Aqueles que não se casaram ainda, têm intenção de casar, devem saber como é o casamento, como deve conduzir-se, ainda que eu creio que o que vamos falar não seja desconhecido da maioria. Mas é importante que esse assunto seja trazido, e mais do que conhecimento, eu gostaria muito que isso fosse internalizado no coração de cada um, que estivesse aí sedimentado, tivesse bem enraizado em você, para que quando vier a casar-se, ou quando for dada a você a oportunidade de ensinar a outros que precisam de ajuda, de aconselhamento, você possa dizer. Então vamos ver o que acabamos de dizer. Meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Vimos na semana passada o primeiro da mulher com seu marido. Vimos o princípio da submissão no livro de Gênesis, onde o Senhor disse à mulher: o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Então, lá no Gênesis, o Senhor já está dizendo que a mulher deve se submeter ao governo, à liderança do seu marido. Vimos esse princípio no Novo Testamento, e eu quero destacar apenas alguns poucos versos, Efésios 5, 22, onde o Senhor diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. A razão do mandamento é porque o marido é o cabeça da esposa, verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Também como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vimos também o princípio do respeito. O texto diz que a esposa respeite o seu marido. Nós queremos ver hoje o princípio da submissão no Novo Testamento, segundo o escrito do apóstolo Pedro. Então vamos ver primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Aqui ele se dirige às mulheres, às esposas, e ele diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. E nós podemos fazer uma pergunta que o texto responde: por que a esposa deve fazer isso? Por que ela deve ser submissa ao seu marido? O texto diz assim: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Bem, será que os homens, os maridos, obedecem realmente à palavra de Deus? Bem, só que é uma coisa que cada um tem que responder diante de si mesmo e diante de Deus. Muitas vezes as mulheres querem mudanças nos seus maridos. Elas têm queixas em relação a eles e pedem a Deus que Deus mude a vida deles, que Deus mude determinadas coisas que não agradam a elas e que elas desejam ver acontecendo na vida deles. E eu não vou entrar em detalhes porque não estou aqui com esse propósito. Não tem esse propósito a mensagem dessa manhã. Mas o texto diz: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma.
O texto é muito claro em dizer que a maneira da mulher mudar o seu cônjuge, mudar o seu marido, é que ela se sujeite a ele e que ela não abra a boca para contradizê-lo, para bater de frente com ele, porque isso não vai funcionar. Você não vai conseguir mudanças no seu marido de jeito nenhum se você for bater de frente com ele. Se você quiser dizer a ele o que ele tem que fazer, você pode, com cuidado, sugerir, ser bastante cuidadosa com a sua maneira de dizer, mas não tente impor a sua vontade, não acuse o seu marido de estar em desobediência, não critique o seu marido, isso só constrói uma parede de inimizade entre você e ele e vai dando ensejo a que a relação fique muito comprometida. Nenhuma acusação funciona. O apóstolo Pedro está dizendo que a única maneira da mulher, da esposa, ter e ver mudanças no seu marido é que ela se submeta a ele e não diga nada a ele. Ela deve falar sim com Deus e pedir que Deus faça o que ela não pode fazer. E eu digo, nem tente fazer, senão vai estragar tudo. Não funciona isso na relação conjugal. Se é sem palavras, então, como isso deve ser feito? O texto diz, por meio da conduta de sua esposa. Por meio da conduta de sua esposa, diz o verso 1 ainda. Provérbios 14:1 diz assim, mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. E eu estava me lembrando desse texto exatamente enquanto estava trabalhando a mensagem. E se a mulher souber guardar silêncio, quando ela tem vontade de criticar, de ensinar alguma coisa ao marido, se ela conseguir, pelo Espírito de Deus, ficar quieta, mas orar, eu digo que nada impede que vocês conversem sobre N assuntos, mas nunca queira ensinar, nunca queira mudar o seu marido. Ninguém gosta de ser criticado na sua maneira de ser, de agir. E você, quando casa com alguém, você tem que aceitar essa pessoa como ela é. Pode mudar? Pode. Pode melhorar? Pode. Quem é desobediente pode se tornar obediente? Sim. Mas Pedro diz que você vai conseguir isso por meio da conduta, da sua conduta, por meio da conduta de sua esposa, o texto diz. Como assim? Primeiro, tendo um comportamento honesto e respeitoso. Uma outra versão, a tradução brasileira, diz assim, considerando o vosso procedimento casto e com temor. Bom, o procedimento casto fala de uma mulher que não dá motivos para o seu marido não confiar nela no aspecto de fidelidade. E quando fala em temor, temor nos lembra respeito, não é medo, mas é respeito. Quando falamos de temer a Deus, é respeitá-lo, sabendo que Ele é Deus. Quando fala com relação ao marido, você deve respeitar o seu marido por temor a Deus, não porque ele seja perfeito, porque ele não é e nunca será, mas então por temor a Deus,
E também respeito à pessoa do seu marido que está representando o Senhor naquele lugar, neste papel que ele desempenha no contexto conjugal. Em segundo lugar, você, esposa, deve cultivar a beleza interior, um espírito manso e tranquilo, mais do que qualquer outro artifício para tornar-se atraente aos olhos do seu marido. Muitas mulheres tentam agradar os seus maridos e se produzem, se a gente pode assim dizer, ao máximo, e capricham com roupas, com penteados, com qualquer outro adereço que ela goste de usar, mas o apóstolo Pedro diz que não é por aí. Eu não estou dizendo que você não deva se cuidar. Eu creio que a mulher tem que se cuidar mesmo. E ela deve se apresentar quando o marido chega em casa, ela deve estar já de banho tomado, se é que é possível, né? Nem sempre isso é possível, mas ela deve ter uma boa aparência e como ela fazia quando ainda não era casada com seu marido. Mas o apóstolo Pedro fala de uma coisa que impressiona muito mais o seu marido. Ele diz assim no verso 3 e também no verso 4, a primeira parte, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. O que é um espírito manso e tranquilo? Caracteriza uma mulher que não é iracunda, que não reclama, que não murmura, que não reivindica, não cobra, enfim, não faz nenhuma dessas coisas que a própria palavra de Deus diz que nem ela, nem nenhum de nós deve fazer, mas muito menos no contexto conjugal. Uma mulher azeda, uma mulher irritada. Eu sei que todos nós podemos ficar irritados com N coisas, mas é importante que você não passe isso para o seu relacionamento conjugal. Você pode até conversar, hoje eu tive um dia difícil, eu preciso que você ore por mim. Você pode dizer para o seu marido, eu tive problemas com as crianças, eu tive N situações que mexeram com a minha estrutura emocional e eu queria que você considerasse isso e me ajudasse. Preciso de você, preciso da sua ajuda e, se for o caso, pedir até que ele ore por você. Por isso que Pedro diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Como é que a mulher pode fazer isso? Humanamente falando, ela não pode. Ela só pode fazer isso pelo Espírito de Deus. Aí entra o fruto do Espírito, entra a sua relação com Deus, pela busca constante de Deus, da sua palavra, que a mulher pode então ter, como nós conhecemos, o fruto do Espírito. Por que a mulher deve proceder assim? O apóstolo Pedro dá duas razões. Primeira razão, porque um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. O texto diz, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, um espírito manso e tranquilo que é de grande valor, diz o verso 4.
no capítulo 3 da primeira de Pedro. Então, é isso que Deus quer e deseja, que a mulher mostre e revele ao seu marido, e não só ele, mas a quem quer que venha se relacionar com ela no contexto do lar ou em qualquer outro contexto. Então, é muito importante isso, porque isso agrada a Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Isso não significa que, bom, como já dissemos, não é fácil. Eu diria, é impossível, a menos que você se submeta primeiro a Deus e a sua palavra. A segunda razão, o apóstolo Pedro diz, porque assim procederam as mulheres que temiam a Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres. Como é que elas se enfeitavam? Com o espírito manso e tranquilo. Então seria o caso de perguntar como as mulheres que temiam a Deus cultivaram a multidão em espírito tranquilo. O texto responde, elas esperavam em Deus ao se submeterem aos seus próprios maridos. Aqui diz que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido. Olha, não existe marido perfeito, assim como também não existe mulher perfeita. Mas submeter-se ao marido, você pode até ponderar quando ele disser para você fazer algo que você entende que não está certo, você pode colocar, falar, mostrar, isso com sabedoria, com espírito manso e tranquilo, mas não acusando, dizendo que ele está gritando com ele, ou qualquer outra atitude que mostre que você não aprecia ele como pessoa. Nós podemos discordar das pessoas, temos até o direito de dizer isso, desde que nós façamos isso com espírito de brandura, de mansidão, mas não devemos agredir, não devemos contestar, não devemos bater de frente. A mulher não deve fazer isso com o seu marido. O texto diz que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Olha, a menos que você confie que o Senhor está no trono e que ele tem a vida do seu marido na sua mão e que ele pode inclinar o coração dele para onde ele queira. Provérbios 21:1 diz que o Senhor faz isso. Então, não há como você se sujeitar a ninguém, muito menos ao seu marido. Para que você confie, para que você se sujeite a ele, você tem que esperar em Deus, confiar em Deus, esperar que ele mude o comportamento dele. Como eu disse, você pode até dizer, olha, eu estou preocupado com o que você está para fazer, eu penso de maneira diferente. Agora, se ele insistir em fazer o que ele vai fazer, deixa ele fazer e confie em Deus, ore, se humilhe diante de Deus e peça a Deus misericórdia. Porque só mesmo Deus para interferir numa situação como essa. E Deus pode interferir. O texto diz como Sara, que foi submissa a Abraão, seu marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. Era assim que as mulheres tratavam seus cônjuges. E eu lembro de quando criança ainda peguei um tempo disso, em que as mulheres chamavam seus maridos de Senhor. Hoje isso não é mais usado, mas ainda que ela não fale isso, não chame o marido de Senhor, eu não vejo por que fazer isso num contexto que nós vivemos hoje. Mas ela deve saber que ele é Senhor sobre ela à luz da palavra de Deus. Assim como o homem está sujeito ao Senhor, a mulher está sujeita ao marido.
E vimos isso quando falamos sobre. Antes de chegar lá, o texto diz: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. Abraão foi uma pessoa muito especial, mas Abraão não era perfeito. Abraão fez coisas que nos deixa espantados e até com medo de ser morto, com medo de matarem-no mesmo por causa da beleza de Sara. Ele pediu que ela dissesse a todos que ele era seu irmão. De fato, era meio-irmão dela. Não havia mentira propriamente, mas as pessoas entendiam isso como se ela não fosse sua mulher. Isso deu ensejo a que algumas pessoas chegassem a querer unir-se à sua mulher, justamente porque ele orientou a sua esposa a falar assim. Mas, porque Sara, até numa situação dessa, eu não posso aprovar isso de jeito nenhum, ficou realmente impactado só de saber o que ele fez. Mas o fato é que quando ela obedeceu a ele até numa situação dessa, Deus interferiu e agiu e impediu que o mal fosse perpetrado, e ele repreendeu as pessoas que a queriam como mulher, e Abraão teve que sair do local, e foi uma situação bastante difícil para Abraão também, eu diria vergonhosa para ele o que aconteceu, mas ele livrou Sara. Então, o texto, por isso que o texto diz: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor. Nós vimos que com relação a chamar o marido de Senhor, nós vimos também o princípio do respeito, que a esposa respeite o seu marido. No nosso contexto, não chamando propriamente de Senhor, mas considerando ele como aquele a quem o Senhor colocou sobre ela. Perguntando ainda como as santas mulheres cultivaram a mansidão e o espírito tranquilo. O texto diz: elas praticaram o bem e não temeram perturbação alguma, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Se você faz o que é certo, você não tem o que temer. Você tem que simplesmente fazer o que é certo, o que é direito, e não temer perturbação alguma. Obedeça, desde que isso não contrarie a palavra de Deus. Obedeça. Por isso que o texto diz: da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você não tem com que se preocupar se você obedece. Você pode até dizer para seu marido: olha, eu acho que isso não vai dar certo. É a minha opinião, mas você faz o que você achar que deve. Se ele insistir em fazer, vai sobrar sempre alguma coisa para você. Mas você confie no Senhor. O Senhor é poderoso para reverter a situação. E quando você vê que a coisa está indo por um caminho errado, dobre o seu joelho, clame a Deus. Se necessário, chore, peça que Deus faça algo sobrenatural. E você verá Deus operando. Mas não bata de frente com seu cônjuge, porque isso não vai ajudar em nada.
Meu pecado, então, afetará a minha relação com Deus e com as pessoas e comigo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Primeiro, da mulher com seu marido. Em segundo lugar, do marido com a sua esposa. Já vimos o princípio da liderança no livro de Gênesis, quando o Senhor disse à mulher: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse. Então veio uma série de situações que que Adão teria que enfrentar, como resultado do fato de ele não ter tomado a posição que tinha que tomar. Então o homem deve liderar, isso é ensinado desde o Gênesis, isso é ensinado no Novo Testamento. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Já dissemos que a ordem é dada à mulher, e o marido que conhece a Escritura sabe qual é o seu papel, porque o marido é o cabeça da esposa e ele tem que assumir essa posição. Dissemos também que ele não pode fazer isso se a mulher não se sujeitar. Ninguém pode obrigar a outra pessoa a obedecer. Não é na marra, não é na violência, não é esse o caminho. Agora vamos para o 1 de Pedro, onde Pedro fala também aos maridos. Ele disse: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido. É assim que Pedro diz que o marido deve exercer a sua liderança. Mas nós vimos também o princípio do amor no Novo Testamento. Maridos que Efésios 5, 25 e depois verso 28, a primeira parte. E ainda o 33b. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vimos isso bem pormenorizadamente no domingo passado. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. E ainda que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Aqui nós temos 3 afirmações significativas. O marido deve amar a mulher como ele ama, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu a sua vida por ela. É esse tipo de amor que o Senhor requer do marido em relação à sua mulher. É um amor sacrificial, é um amor ágape, é um amor incondicional. E assim que o marido tem que amar a esposa, da mesma forma como Cristo ama a sua igreja, como Cristo nos ama, de uma forma incondicional. Dissemos no domingo passado, ela erra, vai errar. Não estou profetizando que ela vai errar, eu estou dizendo que ela erra porque o homem erra e ela também erra. E o marido não deve esperar a perfeição dela, porque ele também não é perfeito. A segunda colocação é que o marido deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo, e como ele cuida do seu próprio corpo. E em terceiro lugar, ele deve amar a própria esposa como ama a si mesmo. São essas recomendações que nós vimos em detalhes no domingo passado. Mas Pedro diz: marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. A NVI diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres. A palavra lá no original é traduzida como discernimento. A NVI traduziu como recomendando que os maridos sejam sábios. No final das contas, fica do mesmo tamanho. Ter discernimento é agir com sabedoria. A mulher não pensa como homem, ela pensa
totalmente diferente do homem. Quando ela encara um assunto, ela vê do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista feminino, enquanto o homem vê bem diferente. E o homem é mais racional, a mulher age mais pela emoção, é mais impulsivo. Então, é preciso que o homem seja muito sábio no convívio com ela. Porque aqui também não vale bater de frente, porque não vai funcionar. Porque senão faremos aquilo que o inimigo quer que a gente faça. A vontade da carne, muitas vezes, quando o inimigo atiça, um contra o outro, é justamente você reagir na carne. E é isso que ele quer. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver os lares destruídos. Ele quer ver os cônjuges se separarem. E ele vai trabalhar o tempo todo para fazer isso. O papel dele é destruir relacionamentos, é destruir lares, destruir a família. Então o texto diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Como os maridos no convívio com a sua esposa podem demonstrar discernimento ou sabedoria? Primeiro, honrando a sua esposa como parte mais frágil na relação. Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Em que sentido a mulher é a parte mais frágil? Quando o homem adoece, ele parece, é um dodói, cheio de coisa, não suporta a 10ª parte do que a mulher suporta, sem reclamar muitas vezes, se ela é sábia, né? Então, a mulher, por exemplo, quando dá à luz, ela tem as dores de parto. Eu fico imaginando o homem dando à luz a uma criança. Ele morre antes de fazer isso. O homem não é essa fortaleza na relação em questão de sofrimento, em questão de dor, então. O homem é muito mais mole do que a mulher. Mas aqui está falando de uma coisa que devemos considerar. A mulher, por estar na posição de submissão ao marido, ela deve ser honrada. Ela está mais fragilizada. Ela está mais quebradiça se ela anda em submissão, porque ela se humilha, ela muitas vezes, por amor a Deus e por amor ao seu marido também, ela fica calada. Ela não reage como muitas vezes tem vontade. E o marido tem que ser sensível para tratar a esposa como se fosse um cálice de cristal que quebra fácil, que machuca fácil. Eu não estou falando do que eu abordei há pouco. Estou falando da parte emocional. Então, é preciso que o homem considere o fato de que, sendo ele o líder e ela estando na posição de sujeita a ele, ele deve honrar a esposa e deve tratá-la como algo delicado, como alguém que é digno de honra, e não tratá-la mal, não gritar com ela, não agredi-la com palavras, nem literalmente. Eu sempre recomendo às mulheres que elas sejam sujeitas a seus maridos, de verdade, no coração. Se a mulher entender isso, ela vai quebrar o seu marido. Ela vai realmente quebrá-lo.
E é isso que o Senhor quis desde o início, quando disse por meio de Pedro que a mulher é dessa forma que ela vai mudar o marido. Eu não estou falando daquela atitude de mulher cheia de dengo, cheia de fricote, mas eu estou falando de realmente uma pessoa quebrada por dentro. A palavra de Deus diz que o Salmo 51, versículo 17, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Foi o que Davi disse na sua oração. Então, a esposa que se deixa quebrantar diante de Deus e que não se envergonha de ser frágil diante de Deus e em obediência a Deus, então ela vai ser honrada, vai ser tratada como rainha. Eu já vi isso muitas vezes e com certeza isso vai funcionar dessa maneira. Em segundo lugar, dando honra à esposa por ser coerdeira da mesma graça da vida. O que significa isso? Significa que a mulher não é maior nem menor diante do seu esposo. Ele é o cabeça, ele é aquele que governa a vida dela, de acordo com as Escrituras, mas diante de Deus, eles são iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Ele, tanto quanto ela, são co-herdeiros da mesma graça da vida. Deus não os vê como pessoas diferenciadas por causa do sexo. Deus não faz acepção de pessoas, porque estamos debaixo do mesmo sangue, cobertos pela mesma graça da vida, como Pedro diz aqui, dando honra à esposa por ser coerdeira da mesma graça da vida. Então, o marido deve considerar isso. Ela é tão filha de Deus quanto ele é filho de Deus. E ele não é melhor do que ela, e ele vai prestar contas diante de Deus da maneira como ele fala com a sua mulher, como ele se relaciona com ela. E se a esposa tiver isso bem claro em sua mente, ela não vai temer agir como o Senhor manda, porque vai funcionar. É assim que Deus quer. Porque o marido deve amar e honrar assim a sua esposa? O texto diz ainda, para que as suas orações e o seu relacionamento com Deus não sejam interrompidos. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que significa? Se você está mal com a sua esposa, ou se vocês, por qualquer motivo, brigam e não resolvem a situação entre vocês, aquele que não resolver a sua situação diante de Deus e com a outra pessoa, eu digo isso porque a palavra de Deus diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Quando um quer e o outro não quer, aí o problema é dessa pessoa que não quer. Mas no que depender de você, vá, humilhe-se. Se você errou e você é o líder, o marido, humilhe-se diante da sua esposa, peça perdão, diga que você está arrependido, confesse seu pecado, peça que ela perdoe. Se por acaso ela não perdoar, você segue em frente, Deus vai tratar dela, ela vai chegar lá. E você, mulher, a mesma coisa. Não deixe de
reconhecer o seu erro, de humilhar-se diante de Deus e diante da pessoa contra quem você pecou, respondendo mal ou agindo de maneira indevida. Se você errar, existe a possibilidade de pedir perdão. Este é o que falamos hoje, é aquilo que você deve fazer. Se você muitas vezes falhar, peça perdão. Se você, marido, falhar, peça perdão. Porque não agir dessa maneira é pecado. Não agir assim é desobedecer a Deus. Por isso, como já dissemos antes, meu pecado afetará a minha relação com Deus, minha relação com as pessoas, minha relação comigo mesmo. Então vamos orar. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esteja restaurando relacionamentos. Que o Senhor esteja sarando, curando as feridas. A relação entre o homem e a sua mulher, e entre a mulher e o seu marido. Então, Senhor, vem quebrar as barreiras, vem derrubar toda muralha que se ergue ou tem se erguido. Destrói as fortalezas, anula os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Traz reconciliação, traz paz, traz entendimento, traz obediência, traz submissão do homem ao Senhor, a tua palavra, da mulher ao seu marido e ao Senhor. E que o Senhor seja glorificado em operar, sarando, restaurando, transformando vidas. E que o Senhor opere para que haja restauração de casamentos, haja endireitamento nos relacionamentos conjugais. Nós pedimos isso, crendo que o Senhor nos ouve, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até mais tarde, com a graça e a permissão de Deus. Amém?